aqui brevemente sobre como fazer, né, a levada mais estereotipada de bolero, certo? Então a gente vai aprender aqui a levada que eu costumo fazer e algumas variações também. Para a gente aprender a primeira levada, a gente vai dividir o ritmo em duas partes. A primeira parte eu vou dizer que é a sincopada, né? Que é tu cá, cá, tu cá, cá, tu cá, cá. E para fazer esse cá, 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 né? Como se fosse uma tosse, ele é staccato. Então, por exemplo, os acordes com pestana, eles são bem didáticos para a gente tocar isso. Então, ó, primeira parte, down, up, up. Então, por que eu falei que os acordes com pestana são bem didáticos? Porque as pestanas são fáceis de fazer staccato, que é só você depressionar. Você mantém o dedo em contato com a corda, mas afrouxando a força, certo? Então, é a mesma levada, inclusive, né? Só comentando, obviamente, que pelo fato de a gente não estar tocando plaquê, o que é plaquê? É simultâneo, né? Simultâneo de verdade, né? Que só é possível fazer através da técnica de dedos, da técnica de dedilhado. Então, por exemplo, um samba, né? Isso daqui é uma célula do samba, que é a mesma célula do começo do bolero. Então, se eu tocasse, né? Polegar e depois os demais dedos duas vezes, né? Tum, cá, cá. A gente tem a célula da síncopa, né? Toquei o polegar, toquei os dedos, afrouxei e toco os dedos novamente, né? E você percebe que quando eu afrouxo, eu não só afrouxo, né? Eu não faço assim, tipo... né? Eu não faço isso. Eu faço... já encosto por reflexo, pelo automático, porque em muitos casos, se a gente for fazer, por exemplo, sei lá, uma casa assim, pode... não sei se vai ficar claro. Ó, ficou agora. Né? Ficou esse som. Ficou um resto de som. Então a gente tem que encostar ou deitar, e depende muito do acorde. Então se você tem problema para cortar os acordes, então o seu problema não é com o bolero, certo? Então é muito importante, você já está muito bom em cortar os acordes para conseguir fazer direitinho, certo? Então, né, independente se eu toco dedilhado ou se eu toco né, com os dedos batidos, rasgado, né? É a mesma célula, é o mesmo ritmo. E daí vem algumas nuances. Por exemplo, o que eu fiz aqui, né? Como? Isso daqui é um Lá menor, tá? Só que aqui, ó, olha só, eu tô tocando para baixo, mas eu não tô tocando assim em todas as cordas. Eu tô tocando anguladamente para pegar só o baixo, né? E aqui é a mesma coisa, eu também não tô tocando assim, não é um movimento de braço. Eu tô tocando anguladamente para pegar no máximo 3 cordas, certo? Então a mizinha vai sair bem alta e as demais cordas mais fraco, certo? Então, essa é uma das vantagens também quando você tem esse controle, né, de quais cordas está batendo, seja dedilhando, seja sabendo fazer a angulação correta da movimentação. A movimentação aqui, ó, como de abrir uma porta, certo? Essa movimentação, certo? Daí aqui, obviamente, ó, não sei se ficou claro, ó. Aqui agora eu tô fazendo certinho, mas eu fiz uma que saiu mais sons. É mais arriscado. Então eu vou fazer aqui com um formato normal, não vou inventar moda, né? O formato normal, né, o formato básico, mais de iniciante, ele é como se fosse um seguro que se você bater sem querer em uma corda a mais, ele ainda vai soar legal, ele ainda vai combinar, não vai ficar fora da harmonia, né? Fazer lento. Certo? Então essa é a síncopa. Tum, cá, cá, tum, cá, cá, tum, cá, cá, tum. É isso aí. Essa é a primeira célula. Para miguelar, já serve.
Isso funciona como um acompanhamento constante, certo? Tanto é que, assim, por exemplo, por que eu falo que esse acompanhamento é um acompanhamento caricato? Porque se você for escutar gravações de bolero mesmo, muitas vezes os caras estão fazendo, batendo todos os tempos. E na verdade é a banda, é o conjunto que dá essa nuance, que dá essa levada. A levada não é o do violão, é a soma de todos os instrumentos. E quando a gente vai tocar sozinho, a gente muitas vezes tenta remeter, né, a essa sonoridade, certo? Daí, a segunda parte, eu falo que é a parte alternada, certo? Então, a parte alternada, literalmente, alternada, né? Então, ó, vai e vem, o que é alternância, né? Então, perceba que na última vem staccato, né? Sempre, isso é o normal para todos os estilos. Se você não faz, deveria fazer. Né? Obviamente tem músicas que são mais românticas, mais doces, mais delicadas, mais fofinhas, que não é normal ter staccato, para dar a sonoridade de cama, suave, beleza. Mas quando a gente troca de acorde, a gente faz um staccato, a gente não deixa durar o tempo completo do acorde. Então, aqui ó, tum pa ca, tudo que é é grave, e tudo que é agudo, certo? Ó. É um som curto. Eu afrouxo a pestana assim que eu toco, depois, não antes, senão vai sair isso aqui, senão vai sair um som trastejado, senão, né? Então, a segunda parte, né? Sem o staccato ficaria assim. Então, ó, tô batendo com os dedos aqui no baixo, né? Existem duas formas que a gente pode tocar essa levada. Uma, que é essa daqui que eu acho que soa mais interessante no geral. E outra é fazendo parcialmente dedilhado. Como assim? O polegar você toca dedilhando e os demais dedos você toca batendo, rasgando, certo? Então você pode fazer também, por exemplo, bater o polegar, que ele vai bater certinho na corda que você quer, né? Certo? Tô só na segunda parte do bolero. Primeira parte revisando é assim, ó. Tum, cá, cá. Os pontinhos que estão em cima das setas vêm da partitura. Da partitura, esses pontinhos representam o staccato, que são os sons curtos, certo? Independente se você for fazer polegar, dedilhado, indicador rasgando para cima, ou fazer que é uma sonoridade que eu prefiro, vai funcionar a mesma coisa para a mão esquerda, sempre com esse staccato, certo? Então como que vai ficar? A síncopa, você tem que ter o som na sua cabeça. Tum, cá, cá, tum, cá, cá, tum, cá, cá, tum, cá, cá, certo? E a parte do alternado, tum, pá, cá, tá, tum, pá, cá, tá, tum, pá, cá, tá, tum, pá, cá, tá. Então a primeira parte... E essa questão do angulado também funciona para normalmente todos os estilos, tá? Então se você não faz esse tipo de toque nunca, você tem uma deficiência com ritmos muito mais fáceis, tá? Daí a segunda parte, tum pá cata, tum pá cata. Uma observação meio óbvia também é que o E do 4, o último contratempo, muitas vezes sim ele vai sair mascado, ele vai sair uma nota morta, que é a transição que você vai estar trocando de acorde. Então assim, sendo staccato ou sendo a nota morta, os dois estão ok. Obviamente se você estiver treinando em um acorde, você vai tentar fazer tum pacata e não tum pacata,
certo? Um som morto, né? Juntando, então vai ficar tum cá, cá, tum pá, cá, tá, tum cá, tum pá, cá, tá. Certo? E outra coisa que talvez fique claro, né? Ficou claro para mim agora, é a questão do acento, né? Tupá. Então, ó, tupá, tá, tupá, cá, né? Tupá. Então, a distância, a gradação, ao contraste dinâmico é muito grande. Certo? Então tem dois acentos aí que eu marquei. Um é no E do 1 e o outro é na cabeça do 4, certo? Certo? Essa é a forma que eu faço. Então essa é a primeira levada de bolero possível, né? Tupá, tá, tumpá, cá, tá, tupá, tá, tumpá, cá. Vou fazer uma vez com os dedos, uma vez rasgado, outra vez mais com baixo dedilhando, certo? Ó, percebe, né? Foi morto, certo? O E do 4.